Aleph, tudo certo aí? Tudo certo? O som do computador está saindo? A sua melhor companhia. Agora, no Revista da CIA tem entrevista. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Revista CIA-FM, um programa de informação na comunicação. Hoje, 19 de março de 2022, nossa entrevista especial é com um convidado mais que especial. É o Deltan Dallagnol, né? Ele está falando aqui pela internet, mas ao vivo no microfone da CIA-FM 95.9, a sua melhor companhia. Deltan, muito bem-vindo. Pode falar. Seus cumprimentos para a nossa região. Legal, Stallone, Patrícia, uma honra, uma alegria estar com vocês, estar com os ouvintes da rádio e estar com vocês nesses 8 anos em que a gente comemora o começo da maior operação anticorrupção da história do Brasil e do mundo, em que a gente comemora o Brasil ter dado vazão àquela indignação das pessoas com a corrupção e com a impunidade. Ontem eu estava falando com um grupo de pessoas, eles falando assim, olha, a gente sempre foi indignado com a corrupção, a gente sempre foi indignado com a impunidade dos corruptos, os grandes corruptos do país ficavam soltos, sem responder, e a Lava Jato começou a mudar essa realidade. A Lava Jato, ela veio com tudo, colocando pessoas atrás das grades, revelando o monstro da corrupção brasileira, recuperando bilhões de reais em favor da sociedade, e eles dizendo, a Lava Jato nos representa. Então, é uma honra para mim estar aqui e falar sobre o que a Lava Jato avançou, para a gente falar sobre o que ela retrocedeu, sobre os retrocessos que estão acontecendo agora na reação do sistema político contra a Lava Jato e o que a gente pode fazer para mudar o Brasil. Que legal. Para apresentar esse tema da Lava Jato, né, vamos fazer uma entrevista aqui bem calma, bem tranquila, e eu gostaria de perguntar, né, Deltan, me desculpa, o senhor é uma celebridade, né, muito conhecida na área política, na área jurídica, mas, infelizmente, algumas pessoas não têm acesso à informação e talvez não conheçam o senhor. O senhor podia resumir, né, quem é o Deltan Dallagnol, onde trabalhou, onde viveu, onde estudou e o que faz hoje em dia? Legal, Stallone. Stallone, vou sugerir que se me chame de você, viu? A gente tá em casa, tá? É pelo respeito. Não, mas você tá em casa, sinta-se confortável, como você preferir, tá? Olha só, eu nasci em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, e tenho orgulho de fazer parte de um estado produtivo, do estado que valoriza tanto o trabalho, do estado que é um celeiro do Brasil e um celeiro do mundo. E eu cresci em Pato Branco e depois vim para Curitiba e decidi entrar no Ministério Público para ser um agente de transformação, um agente de amor ao próximo, alguém que busca transformar a realidade. Eu cresci como cristão, aprendendo com Jesus que a gente tem que ser sal da terra, luz do mundo, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E entrei no Ministério Público quando eu vi que esse órgão, o Ministério Público, ele pode atuar em favor das crianças, em favor dos idosos, das pessoas com deficiência, do meio ambiente, em favor dos consumidores, para proteger a sociedade contra os corruptos, para promover ações que cobrem o poder público na atuação na educação, na saúde. Ou seja, eu vi que era uma atuação em grande medida de amor ao próximo, serviço à sociedade, e eu pensei, nossa, eu trabalharia por isso de graça, né? Eu só não posso deixar o meu chefe saber disso, porque eu entrei com amor por essa profissão. E a partir de então passei a atuar em uma série de grandes casos, as pessoas me conheceram pela Lava Jato, mas atuei em grandes casos antes, casos contra gafanhotos, funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, desde lá em 2014, trabalhei contra a pedofilia, trabalhei em casos de tráfico internacional de drogas. A gente foi responsável por conduzir uma operação contra tráfico e lavagem de dinheiro envolvendo Fernandinho Beiramar, envolvendo mais de 12 apreensões de drogas, e uma operação interessante, porque a gente não foi só pegar as mulas, a gente queria chegar nos chefes das organizações criminosas. Então a gente fez uma série de interceptações telefônicas, um trabalho muito bem feito em conjunto com a Polícia Federal, e a gente trabalhou em outros, a gente sempre estudou também o assunto da corrupção. Eu estudava a corrupção já antes de entrar na Lava Jato, a primeira vez que escrevi sobre isso foi em 2012, e depois entrei na Lava Jato, que me permitiu ter um conhecimento muito profundo sobre como funciona a corrupção brasileira e estudar as soluções para esse problema, que, como eu disse, eu já estudava antes, mas na Lava Jato eu fui palestrar nas maiores universidades do mundo, eu fui para Harvard, fui para Yale, fui para Chicago, tive contato com os professores, são as pessoas que mais conhecem esse assunto, que mais falam sobre como a gente pode resolver esses problemas. E em razão dessa experiência, desse conhecimento acumulado, hoje eu acho que eu posso retornar isso para a sociedade, eu tenho uma contribuição a oferecer nessas áreas que eu mencionei. Então,
embora as pessoas me conheçam mais pela Lava Jato, a gente teve uma longa história de atuação em favor da sociedade, em favor do interesse público no Ministério Público, e, se Deus quiser, a gente vai seguir nesse caminho, atuando em favor da sociedade em diferentes áreas. Que legal, Deltan. A justiça, né, ela tem muitas operações de investigação, de processo. O senhor resumiu bem aí uma longa jornada, então, apesar de jovem, né, tem grande experiência no combate à corrupção, e a gente reconhece e agradece esse serviço tão importante. Infelizmente, não tem como esquecer a Lava Jato. Ela foi a mais recente e gigante, né, operação contra a corrupção, teve repercussão, inclusive internacional, não foi só dentro do Brasil. E eu gostaria de perguntar, né, quais os resultados positivos que a Lava Jato conquistou? O que o senhor, Deltan, pode, né, nos trazer aí de resgate, de pontos positivos da Lava Jato? Apesar dela ter acabado, ela ainda trouxe muito benefício, não é, senhor? Assim, Stallone, dá até para dizer, não que ela acabou, mas que acabaram com ela, né? O sistema político reagiu e tentou enterrar a operação, está esvaziando condenações, tentando esvaziar resultados, mas em grande medida ainda os resultados permanecem. Mais de 80% dos resultados ainda permanecem de pé por enquanto o Supremo Tribunal Federal não derrubar. Por isso que a gente precisa reagir contra tudo isso que está acontecendo. Mas vamos voltar para os resultados. Veja só. Na Lava Jato, a gente acusou mais de 500 pessoas por crimes graves como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mais de 150 foram condenados a cumprir mais de 2.500 anos de prisão. Não é só a quantidade de réus, eu estou falando das pessoas mais poderosas no Brasil. As pessoas que têm o poder político nas suas mãos, a máquina pública, o poder partidário, partidos com mais de 10 milhões de filiados, pessoas que têm fortunas desviadas pela corrupção e pessoas que, em vários lugares, têm algum controle sobre alguns órgãos de imprensa e que podem influenciar na opinião pública. Então, pessoas extremamente poderosas, a gente conseguiu romper a impunidade dos poderosos do Brasil, gerando resultados nessa área. Em segundo lugar, a gente promoveu a recuperação de 15 bilhões de reais. Stallone, é um dinheiro inacreditável. Com esse dinheiro, a gente poderia multiplicar hospitais por todo o país. É tanto dinheiro que as pessoas têm uma dificuldade até de ter uma dimensão disso. É um dinheiro que a gente poderia aí fazer milhares e milhares de hospitais ao redor de todo o Brasil. A gente poderia fazer milhares de escolas, poderia mudar, revolucionar educação, saúde, né? Um dinheiro que tem um impacto grande. E quando a gente olha para o tamanho da corrupção brasileira, se a gente conseguisse frear a grande corrupção brasileira, a gente teria um impacto ainda maior. Se a gente aplicar o percentual do desvio, que é calculado pela ONU, para a corrupção no mundo, aplicar isso para o Brasil, a gente tem um desvio no Brasil de 370 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro e pode fazer toda a diferença na nossa realidade. Então, a Lava Jato ela conseguiu recuperar o dinheiro e o que mais chama atenção é que ela conseguiu num país em que a regra era não recuperar nenhum centavo. As operações, os casos de corrupção, em regra, não recuperavam nada. E a gente conseguiu romper isso inovando, com colaborações premiadas, com cooperação internacional, com novas estratégias de investigação, com rastreamento do dinheiro dentro e fora do país. Isso foi possível. Então, além de punir os culpados, a gente conseguiu recuperar o dinheiro desviado e a gente conseguiu também fazer um diagnóstico do problema brasileiro da corrupção. Essa foi um terceiro resultado muito importante. Porque quando você vai ao médico, você que está nos escutando aí em Cianorte, digamos que você vai ao médico, você está mal. Quando você entra no consultório médico, ele não tem como te dar receita de cara. Ele tem que te examinar. Ele precisa identificar qual é o problema que você tem. E todo mundo sabia que a corrupção existia no Brasil, mas não sabia como é que ela funcionava, qual era o mecanismo da corrupção brasileira. E a Lava Jato ela conseguiu revelar o mecanismo. E qual que é esse mecanismo? Muitos partidos políticos e políticos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez essas pessoas chefiando esses órgãos públicos, eles vão fraudar licitações, vão vender licenças, tudo para arrecadar propinas. Uma parte desse suborno vai para o bolso deles, eles ficam ricos, e uma parte desse suborno vai para financiar campanhas eleitorais, colocando eles na frente das corridas eleitorais. Então, a Lava Jato teve 3 grandes resultados em termos de diagnóstico, de prisões, em termos de recuperação de dinheiro. Agora a gente pode falar ainda de resultados em termos de cidadania. As pessoas têm uma consciência política mais forte, uma consciência de que é preciso mudar e de que o cidadão tem um papel essencial nisso. A Patrícia, que está com a gente aqui hoje, por exemplo, lá em 2014, 2015, 2016, ela foi à rua coletar assinaturas em favor daquelas 10 medidas contra a corrupção. A sociedade se mobilizou para essa mudança. Passou a entender quais eram os problemas, quais eram as soluções, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade.
Lá em 2014, ninguém sabia o nome dos ministros do Supremo. Hoje as pessoas sabem melhor o nome dos ministros do que o nome dos jogadores da seleção brasileira de futebol. Então, a gente teve um salto de consciência cívica, de cidadania, que é um importante passo para a transformação futura do nosso Brasil, do nosso país. Que legal, Deltan. A Patrícia, né, que conseguiu agendar conosco, né, a sua entrevista aqui, então eu quero deixar ela dar um oi também e falar um pouquinho. Pode ligar o microfone, Patrícia, e dar aí a sua voz. Acho que está com uma microfonia, Salone. Acho que talvez o microfone da rádio capta, então pode desligar o celular e falar conosco aqui, então. Normal, né? Tá. Bom, boa tarde a todo mundo que está ouvindo, a Cia, que está nos ouvindo, né? E, Deltan, quero aproveitar a oportunidade de perguntar uma coisa que sempre passa na cabeça do cidadão, de muita gente, e às vezes a gente fica pensando. A gente sabe que teve essa recuperação bilionária de dinheiro desviados, né, da corrupção, e teve muitos cancelamentos também de punições, né, pelo STF, não porque eles eram inocentes, mas sim por causa de uma mudança da interpretação da lei, da forma como ela deveria ser encarada, e acabou cancelando aqueles julgamentos. E esse dinheiro, devido a essas pessoas que tiveram um cancelamento da sua punição, elas voltam, elas têm direito de pegar novamente esse dinheiro ou não? Patrícia, o que a gente quer é que esse dinheiro jamais volte para as mãos dos corruptos. E até agora não voltou. Mas conforme o Supremo Tribunal Federal for anulando um caso depois do outro, no tapetão, como ele está fazendo, uma hora o dinheiro vai voltar para a mão dos corruptos, sim. É o que vai acontecer. Veja que o Supremo Tribunal Federal não está dizendo que a gente agiu errado em nada. Não, o que ele está fazendo? Ele está mudando a regra do jogo para anular as condenações. A gente seguiu a regra do jogo. Qual era a regra do jogo? Sempre que tinha corrupção associada a Caixa 2 eleitoral, por que muitas vezes corrupção e Caixa 2 eleitoral estão associados? Porque o dinheiro que o cara recebe em propina, a propina paga uma parte, vai para o bolso e uma parte o cara coloca na campanha eleitoral. E quando ele coloca na campanha eleitoral, ele não declara para a Justiça Eleitoral que ele está colocando esse dinheiro lá. Claro, porque é dinheiro sujo. E isso configura um crime que é chamado de Caixa 2 eleitoral, que é o dinheiro que o cara coloca na eleição sem declarar para a Justiça Eleitoral. E qual era a regra sempre existente? A regra era: a crime de corrupção é julgado na Justiça Federal, como foi na Lava Jato, e o crime de Caixa 2 eleitoral é julgado na Justiça Eleitoral. Se a gente tivesse feito diferente disso, o Superior Tribunal de Justiça, que é o terceiro degrau das nossas 4 instâncias da Justiça, teria anulado toda a Lava Jato. Então, a gente seguiu a regra do jogo, até para o caso não ser anulado. A gente tem que seguir a regra, né? E se tivesse feito diferente, esse caso teria sido derrubado. Aí o Supremo Tribunal Federal, em 2019, muda a regra do jogo. Muda a regra e diz o seguinte: agora, corrupção e Caixa 2 têm que ser julgados em conjunto pela Justiça Eleitoral. Isso acaba com o combate à corrupção para o futuro, porque a Justiça Eleitoral não condena ninguém, não pune ninguém. A prioridade dela é fazer eleições. Se você olhar o histórico de condenações, ninguém nunca foi para a cadeia pela Justiça Eleitoral. Não conheço nenhum caso que a pessoa foi mandada para a cadeia. Os casos eles não são prioritários, os casos criminais. Por quê? Porque a Justiça tem que cuidar das eleições. Então, isso estraga o combate à corrupção para o futuro, mas é pior do que isso. Porque o que o Supremo Tribunal Federal fez? Ele determinou que isso devia valer para o passado. Agora, que absurdo, porque se a gente tivesse seguido essa regra nova que ele criou no passado, o caso teria sido anulado também, porque a regra era outra. Então, veja que se você fica aquele ditado: se você corre, o bicho pega; se você fica, o bicho come, porque não tem como a sociedade ganhar. Se a gente tivesse seguido a nova regra do Supremo, o caso teria sido anulado. Como a gente seguiu a regra do jogo então existente, que não existia ainda essa nova regra do Supremo, ele vai e anula também? Peraí, como assim? Não tem como a sociedade ganhar dos corruptos? É isso que eles querem? É impunidade geral? É passar pano para corrupto? É liberar, abrir a porta das cadeias? Lá só entra pobre, só entra quem pratica crime de roubo de carro, de furto. E o cara que rouba a nossa escola? E o cara que rouba o remédio? E o cara que deixa a pessoa morrer lá no hospital por falta de atendimento porque ele roubou dinheiro? Esse cara se abre a porta da cadeia, que nem o Supremo está fazendo? Isso é absurdo. A gente tem que lutar contra essa realidade. E o único modo de a gente lutar contra essa realidade é por meio do Congresso Nacional. A gente precisa colocar lá gente disposta a investigar os ministros do Supremo que iam ser investigados pela Receita. E o que aconteceu foi que eles mandaram uma ordem para a Receita parar de investigar os ministros. 2 iam ser investigados, 2 famílias lá, e eles mandaram parar a investigação. O que a gente tem que fazer é botar gente do Congresso Nacional para mudar a regra do jogo, porque o Supremo ele vai aplicando as regras e vai mudando as regras. E, por exemplo, acabou com a prisão em segunda instância. Você não pune nenhum corrupto no Brasil sem prisão em segunda instância.
você tem que botar lá gente que passe a prisão em segunda instância, mas ela está lá no Congresso Nacional engavetada. Por isso, é muito importante para a sociedade atentar não só para a eleição do presidente, mas para a eleição do Congresso Nacional. Não importa quem você gosta para presidente da República, se A, se B, se C, se D. Se você não tiver um bom Congresso, o presidente vai ficar refém do Congresso Nacional. O presidente vai ficar nas mãos do Congresso e a gente não vai ter um bom país. A gente não vai ter as mudanças que a gente quer como sociedade brasileira. Legal, Deltan, muito esclarecido, né? O Supremo, ele tem que ser respeitado, mas não pode ser sim, senhor, e concordar com tudo. Ele também pode ser criticado quando, né, pisa fora do caminho correto, quando nós não temos concordância com algumas decisões, inclusive a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, é justamente para apontar os erros e também as qualidades quando elas aparecem. E temos aí uma crítica... Pode falar, senhor. Desculpa, conclua. Então, temos aí, né, uma crítica bem fundamentada e não é só falar mal por falar, é um defeito mesmo do processo, né? Mudou a regra do jogo durante o jogo, então não tem como ganhar, né, o benefício à população. Entendemos perfeitamente. E certinho, Salone. Imagine que você que está nos escutando aí em Cianorte, região, você vai para o jogo de futebol, aí você está lá torcendo pelo teu time. O teu time está ganhando de 3-1 do outro time. 3-1. Você está lá comemorando, 45 do segundo tempo, de repente o juiz apita, e antes de apitar o final do jogo, ele fala, peraí, pessoal, vou mudar a regra do jogo agora. Agora, gol dentro da área, falta dentro da área não é mais pênalti agora. Só que os 3 gols do teu time tinham sido de falta dentro da área, tinha sido de pênalti. Aí ele derruba, cancela os 3 gols e dá a vitória para outro time. O que você ia fazer? Cara, o torcedor ia se revoltar. E se revoltar, a gente está falando de um jogo de futebol, entretenimento. O que eles estão fazendo é mudar a regra no tapetão, derrubar condenações e corruptos, coisa séria, coisa grave, coisa que afeta a nossa vida, o presente e o futuro. E a questão é, a gente vai ficar quieto? A gente vai ficar parado? Salone, você está 100% certo. As instituições elas precisam ser respeitadas. A gente precisa de instituições, uma democracia, instituições fortes. Agora, a crítica à injustiça praticada pelas instituições é um instrumento para o fortalecimento, para a correção de rumos, para a gente ter um país que funcione, um país sério, um país que puna os corruptos. A gente não quer continuar vivendo no país da impunidade, a gente não compactua com isso. O Supremo Tribunal Federal devia aplicar a regra de punir, né, punir quem rouba, vamos dizer assim, não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. Mas ele está aplicando a regra de não punir, não deixar punir, punir quem pune. E sai atrás de perseguir quem pune os corruptos, em vez de punir os corruptos. Ele não faz dever de casa. Quem é ele? Ele quer criticar um cisco em algum lugar e ele está engolindo um camelo. Ele deixa passar uma agulha e engole um camelo, porque lá teve 28 ações por corrupção da Lava Jato e teve 3 condenados. Quando a maior parte do esquema de corrupção da Lava Jato era governado por pessoas que tinham foro privilegiado. Então o Supremo não fez o seu dever de casa, engoliu um camelo e agora está querendo com a cisco em trabalho da primeira instância, mudando regra do jogo e anulando condenação. Salone, não dá para compactuar com isso. E eu estava no Ministério Público e as únicas 2 punições que eu sofri na história no Ministério Público foi por eu ter exercido a minha liberdade de expressão, por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal e criticado o Renan Calheiros. Eu dei a cara a tapa e eu saí do Ministério Público para continuar dando a cara a tapa para enfrentar quem faz as coisas erradas, enfrentar os corruptos, porque eu não compactuo com isso. Eu vivi o sistema vendo de dentro o que as coisas acontecem. E esse conhecimento me mostra o que a gente precisa fazer para mudar essa realidade. E eu vou fazer o que está à minha disposição, tudo que tiver ao meu alcance para mudar essa realidade, porque é indignante. Gente, se isso não te indigna, raspa essa casca. Você fez casca na pele, é um absurdo o que está acontecendo. É algo que tem que mover o teu coração, tem que apertar. Porque esse dinheiro que o cara desvia e depois o cara não é punido, a impunidade alimenta a corrupção, faz o crime compensar. E é a pessoa que vai morrer por falta de policiamento na rua, que vai invadir a tua casa, um ladrão vai matar alguém da tua família. É a criança que vai para a escola e vai, que nem lá em São Paulo, que estavam desviando mais de R$1 bilhão no cartel, e a criança vai comer biscoito no almoço da escola. A reportagem mostrou lá comendo biscoito no almoço, tomando leite aguado, porque eles aguavam leite, porque o dinheiro era desviado. Ou como nas estradas paranaenses, você não vai ter a duplicação, porque eles pagavam propina para não duplicar. E quem não conhece alguém que morreu na estrada? 3 primos meus morreram nas estradas paranaenses. E em trechos não duplicados dessas estradas paranaenses, que deviam ter sido duplicados e não foram na base da propina, morreram 400 pessoas, 400 pais de família, 400 mães de família.
essa morte dos meus primos nas estradas me dá uma ideia da dor dessas famílias. Então, não é algo que acontece lá em Brasília que não tem a ver com você que está nos vendo, que não tem a ver com você que está nos escutando. É algo que afeta a nossa vida, a nossa realidade, o nosso presente, o nosso futuro, a nossa capacidade produtiva, de escoamento de produção via as estradas, de ter saúde, de ter educação, de ter segurança, de diminuir a desigualdade social, de você melhorar o país, promover desenvolvimento econômico e social. Não tem como a gente ficar indiferente em relação a isso. A gente precisa mudar essa realidade. Isso mesmo. Uma das formas de mudar é acionando o Ministério Público Federal. O senhor, como membro na Força-Tarefa da Lava Jato, fez bastante coisa, mas hoje o Deltan Dallagnol não é mais do Ministério Público Federal. O senhor pode trabalhar ainda a favor da justiça. Então, quais são os planos, né, do senhor Deltan? Como vai ser os próximos passos? O que o senhor vai fazer para nos ajudar ainda a manter a justiça como valor principal e corrigir esses defeitos tão importantes? Stallone, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance dentro do sistema da justiça, dentro da lei, para responsabilizar os corruptos, para recuperar o dinheiro e para mudar essa realidade. Só que o que aconteceu foi que, a partir dos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, começou a derrubar tudo. O Congresso aprovou uma lei que derrubou a nossa lei de improbidade administrativa, que é um instrumento importante de combate à corrupção do Ministério Público. O Congresso mudou a lei para dificultar as colaborações premiadas. O Congresso mudou a lei para não ser mais possível prisões preventivas na Lava Jato. O Supremo proibiu a prisão em segunda instância. O Supremo começou a mudar regras para derrubar tudo. Então, a gente não consegue mais hoje produzir resultado, a gente não consegue nem mais fazer o que a gente conseguia fazer na época da Lava Jato. Não só eles derrubaram resultados, mas eles tiraram das nossas mãos os instrumentos de trabalho. Eles acabaram, eles deformaram os nossos instrumentos de trabalho. E quando eu vi que eu não tinha mais o que fazer contra a corrupção dentro do sistema de justiça, nem criticar mais eu podia, porque cada vez que eu criticava as decisões supremas, eles queriam me punir, eu vi que eu tinha duas uma. Ou eu ia ficar quietinho no meu canto, deixando eles derrubarem tudo, vendo isso acontecer, sendo uma testemunha desse absurdo, dessa injustiça, mas quieto, sem conseguir lutar contra a corrupção, ou eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Ou eu vou sair do Ministério Público para eu poder fazer críticas da injustiça e para eu ir lá no Congresso Nacional, buscar ir lá para mudar esse sistema de dentro para fora. Conhecendo o que funciona de errado para mudar o que funciona de errado. E mais, mobilizando a sociedade, falando com a sociedade, indo mostrar, esclarecendo o que está acontecendo para que a gente junto possa... Porque Deltan sozinho não vai fazer diferença. A gente precisa levar ao Congresso mais de 200 deputados, senadores que façam a diferença no nosso país, que atuem contra a corrupção, que tenham compromissos claros, que fiscalizem o Supremo Tribunal Federal, que façam a diferença. Então, eu saí do... pensa nisso tudo como uma história, você que está nos escutando. Pensa como num filme. E você é o ator principal. Você que está nos escutando, ouvinte, você é o protagonista dessa história. Porque foi por tua conta, foi por tua causa que a gente conseguiu avançar. Se a gente conseguiu avançar na Lava Jato, foi porque vocês nos carregaram, foi porque vocês foram às ruas, vocês foram às redes sociais, vocês reclamaram, vocês se posicionaram. Isso fez com que a Lava Jato fosse preservada por tanto tempo. Então, você é o protagonista, você avançou, disse agora vai, agora eu estou mudando a realidade. Você coletou assinaturas como a Patrícia, você acordava de manhã, você dizia quem vai ser preso hoje, você falou o Brasil está mudando e, de repente, vem uma reação. E vem lá alguns capa-pretas lá, vem lá algumas pessoas, vem lá, parece aquela música do Darth Vader, sabe? Tan, 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 tan. E aí vem alguém reagindo contra o combate à corrupção, vem alguém querendo detonar tudo aquilo que você fez, cidadão. E a questão é o que você vai fazer? Você vai deixar isso acontecer? Você vai se dar por derrotado? Ou você vai fazer uma reação? Ou você vai dizer, não, se a corrupção contra-ataca, a integridade também contra-ataca. A honestidade, o cidadão de bem também contra-ataca. O cidadão de bem que quer honestidade, que quer integridade, que quer proteger a família, que quer lutar contra a pedofilia, contra o tráfico de drogas e contra a corrupção, também contra-atacam. E esse é o nosso momento. 2022 é a nossa reação ao contra-ataque, é o contra-ataque do cidadão de bem, é o contra-ataque do cidadão que não quer corrupção, para mostrar que eles não venceram, que eles não vão vencer. Tem gente que espera Copa do Mundo e espera Olimpíadas a cada 4 anos. E tudo o que quer ver é o Brasil levantar a taça e botar uma medalha no peito. E eu quero isso. Eu espero também a cada 4 anos. Mas a verdadeira luta que a gente tem que esperar a cada 4 anos são as eleições. Porque a verdadeira medalha que a gente quer, a verdadeira taça que a gente quer levantar, é a da vitória contra os 2 principais males brasileiros, a corrupção e a incompetência. Que legal. Esse é Deltan Dallagnol falando conosco aqui da CFM.
E um dos caminhos mais fáceis de mudar a realidade política de um município, de um estado, de um país, é com políticos eleitos que transformem o jogo. E agora eu tenho aqui uma questão, né, para o Deltan responder para nós. 2022 tem eleição, lá em outubro, né? Nós vamos ter eleição para deputados dos estados, deputados federais, senadores, governadores e também para a presidência. A nível de Paraná, o senhor está no Podemos, né? Um partido importante que tem Oriovisto Guimarães, senador, Álvaro Dias, senador, Flávio Arnes, senador, e também o nosso Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência. E como que está o rascunho político no caso do Paraná? O governo do Paraná vai ter o apoio do Podemos ou o Podemos vai ter candidato próprio? Como que está esse arranjo? E para concluir ainda, o senhor Deltan também é pré-candidato? O que o senhor pode falar para nós? Stallone, eu saí do Ministério Público para mudar essa realidade. A primeira coisa que eu decidi fazer quando eu saí do Ministério Público foi me tornar professor. E a Patrícia, aliás, é uma das minhas alunas do meu curso Entenda a Corrupção, um curso para cidadãos que querem mudança. Se você quer conhecer a corrupção profundamente, entender como ela funciona, qual é o problema, qual é a solução, se você quer nas rodas de café, no churrasco com a família no final de semana, saber conversar sobre corrupção com propriedade, entendendo o problema e a solução e para onde a gente quer caminhar, conheça o nosso curso, ele está lá disponível na minha página, deltandallagnol.com.br. A Patrícia é aluna do curso e pessoas como a Patrícia têm nos inspirado e nos estimulado a fazer isso mais ainda, levar essas informações para mais pessoas, em universidades, em escolas, para que as pessoas conheçam o problema e a solução. Eu sempre trabalhei como professor em universidades e agora a tecnologia nos dá a oportunidade de ser professor diretamente para quem nos escuta. Então, esse é um dos modos pelos quais eu tenho lutado, mas eu sei que a gente precisa mudar o Congresso Nacional, a gente precisa mudar as regras do jogo, e é no Congresso que isso acontece. Agora, sair do Ministério Público, para mim, Stallone, não foi uma decisão fácil. Porque o Ministério Público, a carreira de Procurador da República, é uma das mais cobiçadas do país. Lá eu tinha um salário bom, eu tinha estabilidade, eu tinha tranquilidade, eu tinha minhas férias, eu tinha uma gestão de tempo que eu conseguia gerir meu tempo, ter tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para lazer, conseguia gerenciar minha vida muito bem, é uma carreira muito boa no Ministério Público, eu conseguia, pelo menos em relação às pessoas que não são poderosas, eu conseguia colocar as pessoas que praticavam tráfico de drogas na cadeia, por exemplo. Mas os poderosos não. E de sair do Ministério Público foi uma decisão difícil, porque eu estou abandonando uma carreira em que eu prestei um longo serviço, 18 anos de trabalho, aposentadoria, estabilidade, um salário bom, para tentar algo diferente, para ganhar menos, para não ter aposentadoria. E a única razão que me fez essa decisão fazer sentido é a minha visão cristã de que a gente está na Terra, numa breve passagem sobre a Terra, e que a gente tem uma missão a cumprir de amar as pessoas e servir as pessoas. E eu saí para construir, então, um projeto de Congresso Nacional. Eu saí focado em Congresso Nacional. Você fez uma questão relacionada ao governo do Estado. Por que eu escolhi o Podemos? Eu escolhi o Podemos porque, veja, eu estou saindo do Ministério Público, o ambiente que eu conheço, eu confio, para o ambiente que eu não conheço. O ambiente, pelo contrário, que eu tenho várias desconfianças em relação a esse ambiente. O seu político, como eu vi, ele é cheio de corrupção. E se eu vou sair para entrar no ambiente que eu não conheço, para tentar mudar esse ambiente, eu tenho que entrar onde eu tenho algumas referências em que eu confio. E eu votei no Flávio Arnes. Eu votei no Oriovisto. Eu votei no Álvaro Dias. São pessoas em quem eu deposito a minha confiança, são referências para mim. Eu depositei como eleitor e eles atuam dentro da pauta anticorrupção certinho. Eles votam sempre a favor do combate à corrupção, diferente de muita gente lá no Congresso Nacional. Então eu saí para entrar num partido que tem votado de modo consistente a favor do combate à corrupção e onde tem pessoas que são algumas referências porque eu estou entrando num ambiente desconhecido. E essas pessoas me dão alguma segurança de fazer essa transição. Essa foi a razão de ter entrado lá. Eu sou pré-candidato ao Congresso Nacional. Hoje, a perspectiva é de ser pré-candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Por que Câmara e não Senado? Porque no Senado Federal a gente tem Álvaro Dias, que é para mim uma referência, que é alguém que vota certinho, é uma pessoa conservadora, alinhada com os valores e princípios da sociedade paranaense, e é alguém que vota corretamente dentro da pauta anticorrupção. Ele pode, em algum momento, decidir mudar, decidir para o governo. Se ele acontecer, ele já me consultou, já conversou comigo se eu aceitaria ir para o Senado, e eu vou colocar meu nome à disposição da sociedade paranaense para ir ao Senado Federal. Então, qual é o meu propósito? O meu propósito não é um cargo, o meu propósito é uma mudança. E essa mudança depende do Congresso, seja da Câmara, seja do Senado. Eu não quero sair para fazer soma zero. Assim, não adianta eu ir concorrer com o Álvaro, eventualmente um ganhar, o outro ganhar, porque os dois votam igual. A gente precisa somar onde não tem gente votando bem. E na Câmara dos Deputados, a gente tem um grande problema lá. O pessoal votou a favor
da criação daquele fundão bilionário eleitoral, 5 bilhões de reais. O pessoal votou para destruir a lei de improbidade administrativa. Então, eu estou colocando meu nome à disposição para agregar, para fazer mudança. Que legal. Então, temos aí, né, um rascunho político e as convenções que firmam os cargos é só em julho. Então, até o mês 7, ao mês de julho, dá para pensar e avaliar e, com certeza, o senhor vai escolher o melhor caminho. Nós confiamos aí. Então, temos aí a possibilidade. Talvez Álvaro Dias tente o governo ou o Senado. Se Álvaro for tentar ser candidato a governo do Paraná, que já foi governador, né, no nosso estado e tem boa avaliação, Deltan talvez vá concorrer ao Senado. Se não, concorrer à Câmara de Deputados a nível de deputado federal, para quem está na dúvida ainda. Desejamos boa sorte desde já, né, Deltan? O Brasil precisa, né, de ter nomes que possam realmente lutar pela justiça e combater a corrupção e defender a nossa gente, né, para viver cada dia melhor. Nós temos um outro item aqui, Deltan, o nosso tempo é curto, né, a conversa é boa e o tempo voa, né, mas ontem o Lula esteve em Curitiba e o Lula apoiou o Requião e ele voltou para Curitiba depois de uma longa jornada preso em Curitiba. O que o senhor pode falar sobre isso? Como que está a visão sobre essa liberdade do Lula, sobre ele ter voltado em Curitiba, sobre ele também ser pré-candidato? O que o senhor pode avaliar sobre esse cenário? Salone, na Lava Jato, a gente fez um trabalho técnico, apartidário, de investigação, de produção de provas e de aplicação da lei para todo mundo, independentemente do poder. O problema no Brasil é que tem pessoas que são cegas pelo ódio a um partido, ou a alguns partidos, ou a algum político, ou alguns políticos, ou são cegas pela paixão, têm os seus corruptos de estimação. E nosso trabalho não tinha nada disso, nosso trabalho era técnico. Ele tenta polarizar, ele tenta dizer, Deltan é um moleque sentado em cima da Bíblia que quer mudar a realidade, ele nos critica por isso, mas ele tenta polarizar e focar em Deltan, em Sérgio Moro, por quê? Porque é muito mais fácil para ele querer construir uma teoria da conspiração, dizendo que uma pessoa, duas perseguiram ele, do que reconhecer a realidade. A realidade é que 15 a 20 procuradores da República, independentes, atuavam nesse caso e todos chegaram à conclusão de que ele deveria ser responsabilizado por corrupção e ofereceram acusações criminais. A verdade é que não foi um juiz que condenou ele. Aquele juiz condenou, outros 3 desembargadores independentes, todos independentes, condenaram de modo unânime, e outros 4 ministros do STJ também mantiveram a condenação de modo unânime. E depois ele foi condenado num segundo caso criminal também por corrupção por uma outra juíza, e essa condenação foi confirmada por 3 desembargadores independentes. Aliás, não eram exatamente os mesmos 3 que confirmaram a condenação da primeira vez. Ou seja, tem muito fato, tem muita prova, isso gerou a condenação dele. O que aconteceu foi que depois, com base em filigranas processuais, com base em detalhes processuais, ele buscou a anulação do caso num Supremo Tribunal Federal, que já mostrou para que veio. Na sua maioria, eu não estou criticando todos os ministros, tem ministros que são ponta firme no combate à corrupção, mas tem vários, infelizmente, que não são, que já mostraram o que eles querem fazer, que têm derrubado tudo. E, de novo, eu concordo com você, a gente não ataca instituições, a gente critica decisões de instituições para o aperfeiçoamento das instituições. Então, quando eu olho para essa situação do ex-presidente Lula, e também a gente nunca julga pessoas, a gente julga fatos, né? A partir do meu trabalho, eu julgava fatos. E a questão é, teve ou não teve corrupção? É isso que a sociedade quer fazer. A gente pode confiar em alguém que pratica corrupção para assumir um cargo público relevante? É isso que a sociedade quer responder. E quando você olha para o caso do ex-presidente, ele não foi inocentado. Ou você acha que a Odebrecht, que é uma grande empreiteira que faz ponte, faz usina hidrelétrica, a OAS, que é outra grande empreiteira, estava fazendo de graça a reforma dentro de sítio e dentro de apartamento, coisa que eles não fazem para ninguém, colocando cozinha, pagando cozinha dentro de apartamento, dentro de sítio, milhões de reais investidos nessas reformas por empreiteiras de graça. Essa é a questão que a sociedade quer saber. E empreiteiras beneficiadas desse mega esquema de corrupção. Isso que gerou a condenação dele, que, como eu disse, depois foi anulada por questões processuais do Supremo Tribunal Federal, mas ele jamais declarou inocência. Assim como o Supremo está anulando vários outros casos. Quando o Supremo mudou aquela regra do jogo que a gente comentou antes, a regra de que justiça que julga a corrupção, justiça eleitoral ou justiça federal, o Supremo anulou o caso Eduardo Cunha. O Supremo anulou o caso Passadina, daquela compra da refinaria no Texas, que teve o superfaturamento de 700 milhões de dólares. O Supremo, em razão da decisão do Supremo, foi anulado o caso Palocci e o caso envolvendo Palocci, réu confesso, e o caso envolvendo Vacari. Em razão dessa decisão do Supremo, foi anulado o caso do PSDB, o Mensalão Mineiro, e o caso da Operação Calvário lá na Paraíba. E várias outras vão ser anuladas. E o Supremo vai
vai anulando, porque ele vai mudando as regras e vai derrubando. Agora, ainda que a gente tentasse reconstruir esses casos, quem disse que daqui a 3, 5 anos o Supremo não vai mudar a regra de novo? Então, a gente sabe o que está acontecendo. O cidadão olha e entende o que está acontecendo. É por isso que, em pesquisas recentes, cerca de 80% dos cidadãos continuam a apoiar a Lava Jato. É uma unanimidade é muito rara essa unanimidade. É algo muito raro você ter 80% das pessoas concordando em alguma coisa. E 80% das pessoas queriam avanço da Lava Jato, e quando era perguntada sobre por que a Lava Jato acabou, estavam culpando os políticos pelo fim da Lava Jato. E eles estão certos. Essa é a verdade. Agora, para colocar... Porque a gente falou de várias coisas ruins, né, Salone? Agora eu quero trazer uma coisa boa. Como que a gente muda essa realidade? A gente muda essa realidade nos unindo em torno daquilo que a gente concorda, do básico que a gente concorda. E com o que a gente concorda? A gente concorda que as pessoas do Congresso Nacional, porque não importa qual que é o presidente que você gosta ou que é lá, o presidente, sem um bom Congresso, vai ser refém do Congresso. O Congresso, em grande medida, ele manda no país. E a gente quer colocar no Congresso Nacional pessoas que tenham 3 características. E existem movimentos sociais hoje trabalhando para construir um site, para você ir lá, você fazer uma espécie de abaixo-assinado, você assumir o teu compromisso de votar em candidatos a deputado e senador que atendam 3 compromissos básicos, independentemente do partido, que são compromissos que todos nós queremos que eles assumam. O primeiro compromisso é de reduzir ou acabar com o fundão eleitoral de 5 bilhões. Enquanto ele existe, os candidatos podem usar, mas ele vai entrar lá para acabar com o fundão eleitoral. O segundo requisito é votar para acabar com o foro privilegiado e aprovar a prisão em segunda instância. Quem não quer isso? Sim. Quem não quer bandido na cadeia? Seja bandido de chão, de fábrica, seja bandido de colarinho branco. Quem não quer bandido na cadeia? Em terceiro lugar, com justiça, sendo devidamente responsabilizado, claro, com seus direitos respeitados, mas pagando como todo mundo tem que pagar na sociedade pelos crimes que comete. E, em terceiro lugar, colocar lá no Congresso só pessoas que tenham preparação política, que estudaram, que se prepararam. Porque eu gosto muito de vocês, Salone, como jornalista, um excelente jornalista. Agora, se você quiser fazer uma cirurgia no meu coração, eu vou dizer, não, eu quero um médico. Porque a gente quer pessoas preparadas para aqueles desafios que elas vão enfrentar. E, ao mesmo tempo, tem pessoas fazendo cirurgia no nosso coração, no Congresso Nacional, todos os dias, que jamais se prepararam para isso. Legal, Deltan. Se o senhor quiser, a gente continua conversando. Tem mais 2 perguntas, se o senhor me permite. Vamos lá. Que claro. Legal. Está cheio de mensagem aqui, né? O pessoal do Cianorte participa. Então, o grupo do Fábio aí, que é um amigo nosso aqui de Cianorte, mandando, né, uma pergunta sobre como o senhor avalia o governo Bolsonaro. E o vereador Afonso, que é aqui de Cianorte, nosso amigo, pergunta sobre essa escolha dos ministros do Supremo. Você acha que a regra está legal ou tem que mudar o jeito de escolher os ministros para os próximos anos? Legal, Salone. Todo mundo está descontente com o Supremo Tribunal Federal, certo? É o que eu vejo na sociedade de forma geral. Tem 3 jeitos de você mudar essa realidade. 2 jeitos envolvem a mudança do Congresso e um envolve a escolha pelo presidente da República. Então, quem escolhe os ministros do Supremo? O presidente da República. Se você não gosta do Supremo, ele pode ser renovado e mudado ano a ano pelas escolhas que o presidente vai fazendo para mudar essa realidade. Dá para melhorar o modo de escolher? Dá. Tem algumas PECs para mudar isso, seria bom que fossem avançadas, discutidas, para melhorar a escolha. Para escolher gente realmente boa e não gente que é advogada do partido do presidente. Certo? Como aconteceu na era do PT, advogado do partido virou ministro supremo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, aperfeiçoar o sistema de escolha, ouvir os candidatos a presidente para saber quem que eles vão botar lá se eles forem eleitos. Em segundo lugar, e agora os 2 outros modos de você mudar o Supremo dependem do Congresso. Em segundo lugar, é o Congresso Nacional que pode mudar as regras da Constituição que o Supremo Tribunal Federal aplica. Então, é o Congresso que, se o Supremo proibiu a prisão em segunda instância, é o Congresso que pode determinar a prisão em segunda instância com uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Só que está lá parada, engavetada. Arthur Lira não coloca em votação. E não vai colocar por quê? Porque não interessa para eles. Eles não querem o fim do foro privilegiado, eles não querem a prisão em segunda instância. Vários deles podem ser punidos se isso acontecer. Em terceiro lugar, o Senado Federal ele pode investigar os ministros do Supremo e pode tirar eles de lá. Só que quando você tiver um monte de senador com o rabo preso no Supremo, com casos de corrupção lá sendo julgados, eles não vão fazer isso. Essa é a grande realidade. Qual é a solução para isso? Você cobrar do presidente que escolha bons ministros e, em segundo lugar, você colocar no Congresso Nacional candidatos que preencham aqueles 3 requisitos. Combate à corrupção, fim do fundão eleitoral e preparação política. E é interessante ver, Salone, eu estou muito focado no Congresso. Você perguntou da questão da presidência. A presidência polariza, a presidência divide. Quando se fala de presidência, a pessoa fica, mas fulano é melhor, ciclano é melhor. Eu sou uma pessoa conservadora e eu quero pessoas conservadoras lá.
E existem opções aí, das 3 principais, existem 2 posições conservadoras que podem chegar lá e estão alinhados com a minha visão de defesa da vida, contra o aborto, contra a pedofilia, contra o tráfico de drogas, contra as drogas na família, a favor da defesa da família. Existem opções, mas o meu grande ponto não é discutir a posição para a qual eu não estou oferecendo meu nome, a posição do presidente. Meu grande ponto é unir a gente naquilo que a gente nos une, naquilo que a gente não discorda. E quem discorda daqueles 3 critérios para colocar senadores e deputados lá? Ninguém. São critérios com pretensão de universalidade, são suprapartidários. Por isso que vários movimentos da sociedade civil se uniram, Stallone, e estão lançando uma página que vai entrar no ar na semana que vem, e eu queria convidar quem nos escuta para assinar. Eu vou divulgar nas redes sociais. Se você não me segue lá nas redes sociais, você vai me seguindo, você vai ter contato com essa página para você entrar lá e dizer: eu sou um cidadão que assumo o compromisso de votar só em quem preenche esses 3 requisitos. E lá em agosto, quando começar a campanha de fato, em agosto, esse site ele vai exibir todos os pré-candidatos, ou todos os candidatos que já vão ser candidatos naquela época, todos os candidatos dos diferentes partidos que assinaram os termos de compromisso, as declarações e que preenchem aqueles 3 requisitos, separados por estado, para que você, como cidadão paranaense, você possa ver os pré-candidatos aos 2 cargos para o Congresso Nacional que preenchem aqueles requisitos básicos. E é assim que a gente vai mudar o país, a gente nos unindo em torno daquilo com que a gente concorda. Que legal. O tempo voa quando a conversa é boa, já são 13 horas e 10 minutos, horário de Brasília, e a nossa agenda era em média de 20 a 30 minutos, e o Deltan tem uma agenda cheia. Mas ainda sobra aqui um espaço para um comentário final. A parte da votação, né, vale lembrar que o voto é secreto. Você não precisa falar, mas se você quiser defender gente boa, que tem proposta, é melhor ainda. Então, vote consciente, né? Você que nos ouve, escolha bem o seu candidato ou a sua candidata, pode ser mulher também, né? E vamos tentar, né, em outubro, fazer uma escolha que traga qualidade para a nossa vida e para o Brasil. E então, Deltan Dallagnol, nós aqui da CFM agradecemos muito a sua partilha, né? Muita gente escrevendo. Daqui a pouco, né, quando acabar a entrevista, nós vamos melhorar esse vídeo e vamos colocar no bisbnoticia.com.br para todo mundo ver e assistir, e com certeza vamos compartilhar nas redes sociais, mas resta agora, né, um momento para o senhor deixar uma despedida, ou melhor, um até logo. Deltan, por favor, suas considerações. Legal, Stallone, até logo mesmo. A gente vai voltar a conversar por aqui, com certeza, tem muita coisa boa para a gente conversar. O que eu gostaria de ver esse ano? Qual é o meu sonho? O meu sonho é que a gente tire as chaves do Congresso Nacional, as chaves das portas do Congresso Nacional, das mãos dos caciques partidários, porque o que o fundão eleitoral fez foi tirar a chave que estava na mão do Marcelo Debrecht, que escolhia quem ia ser eleito, investindo rios de dinheiro em campanhas, e tirou a chave da mão do Marcelo Debrecht, e a chave do Congresso foi para a mão dos caciques partidários, vários deles acusados por corrupção. E o que eu quero, o meu sonho é tirar as chaves das mãos dos caciques partidários e colocar as chaves nas mãos de vocês, nas mãos dos eleitores. Não é um projeto pessoal, não é Deltan. Esse movimento que eu mencionei não é meu, é um movimento da sociedade, é um movimento de vocês. Agora, para ele funcionar, você tem que tomar ele como teu, você tem que se apropriar dele. Aí você vai estar tomando nas suas mãos as chaves do Congresso. E a gente vai escolher quem vai entrar lá, não eles. A gente vai escolher candidatos que preencham aqueles 3 requisitos dos diferentes partidos para mudar a realidade brasileira. Eu vou lutar por essa mudança como cidadão, e eu vou lutar por essa mudança também como pré-candidato, colocando meu nome à disposição para mudar essa realidade no futuro, assim como a Patrícia vai fazer isso também dentro da realidade dela. E eu quero me colocar sempre à disposição do povo paranaense. Quando eu penso em país, quais são as pautas que eu considero as mais importantes? As pessoas nos escutam muito falar sobre corrupção. A gente fala sobre corrupção e sobre justiça, mas porque isso é o requisito básico para você ter prosperidade. Você não tem prosperidade sem ordem. Você não tem ordem sem segurança jurídica, sem a lei sendo cumprida, sem império da lei. Agora, a pauta da prosperidade é muito importante. A gente precisa de reforma tributária, porque hoje as empresas sofrem, elas investem 1.000 horas por dia, 1.000 horas por ano, em média, 1.000 horas para fazer sentido do cipoal das regras tributárias. Quando ela tinha que estar investindo em produção, o agricultor tinha que estar produzindo e não investindo em contador. O empresário, o comerciante, ele tinha que estar produzindo e não investindo em contador, em fazer sentido das regras tributárias. Mas as empresas, em média, investem 1.000 horas por ano. A gente precisa fazer uma reforma tributária. Além disso, a gente precisa fazer uma reforma administrativa para investir o dinheiro na saúde, educação e segurança de modo mais eficiente, economizando dinheiro para que a gente possa investir naquilo que mais gera desenvolvimento econômico, que é infraestrutura e educação.
para aumentar o bolo do PIB, da riqueza da nossa sociedade, para que todos possam aumentar o seu nível de vida, melhorar o seu nível de vida. Essa é uma pauta importantíssima da sociedade brasileira, que é a pauta de prosperidade. Sem a gente fazer essa reforma administrativa para gastar menos, é difícil também reduzir o juro. O juro alto dificulta e impede o desenvolvimento econômico, investimentos, empréstimos, as pessoas que precisam investir, aperta o pescoço da pessoa que está endividada. A gente precisa baixar juros. Para baixar juros, você precisa de reforma administrativa, para sobrar mais dinheiro. Quando não sobra dinheiro, o governo precisa tomar mais emprestado, as pessoas começam a desconfiar se o governo vai ou não pagar e o juro sobe. É uma regra econômica, isso é um cálculo econômico. Então, a gente precisa também de prosperidade, precisa de reforma administrativa, de reforma tributária, baixar os juros da economia. Em terceiro lugar, a gente precisa de cuidado com as pessoas, de amor ao próximo, de serviço à sociedade. É a minha pauta de compaixão. É o terceiro ponto que eu acho essencial, que é redução ou combate implacável a todo tipo de violência. Violência contra a mulher, violência contra a criança, combate à pedofilia, combate ao tráfico de drogas e cuidado das pessoas que mais precisam na sociedade. Os autistas, por exemplo, eles podem ter uma vida muito mais próxima ao normal se eles tiverem um tratamento intensivo e precoce quando eles são crianças pequenas, 1, 2, 3 anos de idade. Para isso acontecer, eles precisam de 25 horas de terapia semanal. Sabe quantas horas que o SUS oferece? Nenhuma. Em alguns lugares oferece 1 ou 2. E essa criança, que ia ter um grande potencial, inclusive de contribuir para o país de diferentes formas no futuro, ela provavelmente vai ter deficiência intelectual e não vai se desenvolver porque o SUS não está providenciando o tratamento adequado. Então, a gente precisa se preocupar com as pessoas, a gente precisa melhorar a vida das pessoas, combatendo violência contra a família e defendendo as pessoas que mais precisam do nosso cuidado como sociedade. Então, justiça, prosperidade e compaixão. São 3 pautas essenciais. Stallone, muito obrigado. Prazer estar com você, com os ouvintes de Cianorte. Patrícia, obrigado por ter feito a ponte, por ter feito esse convite. Uma honra estar com você, minha aluna e minha parceira de jornada na luta contra a corrupção. Alguém que decidiu se engajar também nessa causa. É muito bacana estar com vocês. Um grande prazer, um grande abraço a todos. Que legal. Patrícia, vou deixar você despedir também, né, dos ouvintes, de quem assiste e do Deltan, seu amigo aí, seu professor e parceiro de jornada. Bom, é um prazer, né, estar com vocês. Essas pessoas que têm, além de ser cidadãos, né, muito honrados e éticos, nos inspiram, né, nessa jornada da vida. Porque a vida, a gente precisa ter esperança, a gente precisa acreditar que vai melhorar, que as coisas vão mudar, porque senão se torna um pouco sem sentido a vida. Então, essa luta que todos nós, como cidadãos, temos que assumir, a gente precisa fazer isso e, muitas vezes, a gente não sabe por onde começar. E o Deltan, ele é uma grande voz, porque ele sabe pontuar exatamente quais são os problemas que a gente, como sociedade, tem que enfrentar e o quanto ela afeta as nossas vidas, né? A vida de todos nós. Então, é muito bom estar com pessoas como vocês e agradecer essa oportunidade e agradecer, né, o Deltan estar aqui, fazer até um convite que você venha presencialmente para a nossa cidade, conhecer as nossas pessoas aqui, a nossa região noroeste toda, e a gente está passando mais tempo com você. Muito obrigada a você, ouvinte, e que está acompanhando a gente, e Deus abençoe todos vocês. Legal, a CFM também deixa o microfone aberto. Hoje foi pela internet, ao vivo e a cores, pela tela. Mas quem sabe, né, em breve o Deltan possa estar aqui, né, carne e osso no microfone ao vivo para você, né, sentir ele mais perto da nossa realidade. Então, legal, Stallone, viu? Com tanto convite, eu estou com vontade de ir, viu? Vamos agendar agora. A gente faz pessoalmente, aí vai ser um enorme prazer estar aí nessa terra tão boa, nessa terra de luta, de trabalho, de produção, vai ser um prazer enorme. E enquanto eu não estiver aí, eu convido todo mundo. Não esquece, nos segue lá nas redes sociais, para você estar por dentro de o que você pode fazer no combate à corrupção, para a gente eleger um congresso melhor, independentemente do partido, qual que é a tua preferência. Nos segue lá e se tiver interesse, conhece o nosso curso lá, Entenda a Corrupção, em que a gente tem sido professora, inclusive junto com a Patrícia, a nossa aluna lá. Obrigado, Stallone, grande abraço. Me permite ressaltar que é um projeto inovador, né, para o nosso país, esse projeto de a gente estar conseguindo alcançar esses 200 deputados federais que vão estar fazendo uma mudança, né, cultural dentro do Congresso, é uma coisa muito original, legítima e diferente, uma coisa que nunca houve no país, é uma iniciativa e com a graça de Deus, quem sabe a gente vai vencer. Que legal. Então, gente, essa foi Patrícia Carrache Aleotti, nossa amiga, que conseguiu
partilhar o Deltan Dallagnol nessa entrevista, né, super especial aqui da revista CFM, a 95.9, a sua melhor companhia. Então, por hoje é só. Muito obrigado e semana que vem tem mais entrevista. Tchau, gente. Até a próxima.